Saudações, meus caros e minhas caras ouvintes. Aqui quem fala é Marcelo Guimarães. Eu quero esclarecer que eu não falo de nenhum estúdio todo especial, falo do meu escritório. Então pode passar avião, cachorro pode latir, pode ter miado de gato no meio, mas não vamos perder o foco, que é essa conversa que nós teremos aí. Esse é o primeiro podcast, eu pretendo fazer podcasts semanais, talvez até mais de um por semana, curtos de 3 a 5 minutos, exceto quando for alguma entrevista especial, levará um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim eu vou procurar ser bem objetivo, né? O foco desse primeiro podcast é o mito da opinião e do palpite. Muitas pessoas procuram pela primeira vez uma sessão de psicologia e trazem a demanda esperando que o psicólogo naquele momento ou a psicóloga dê uma opinião finalista sobre a sua situação. Chegue lá e fale assim, olha, não, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer isso, fazer mais aquilo, está tudo resolvido, sua vida vai ser maravilhosa e segue em frente. Não é assim. A ciência da psicologia não é a ciência do palpite, não é a ciência da opinião. Nenhuma ciência se fundamenta em palpite e opinião. Se fundamenta em ferramentas que nós vamos propiciar aos pacientes para que eles nos ajudem a desenvolvermos em conjunto as soluções para a demanda que ele traz. Então, o mito da ciência do palpite deve ser abandonado, sob risco de que você se frustre quando procurar o profissional, certo? O palpite, a opinião que um amigo, que um parente, que um parceiro, que alguém do nosso círculo de amizade nos dá, tem muito valor, mas tem valor de reflexão. Ele não nos define como pessoa. A gente não pode permitir que a pessoa nos defina como nós somos. Nós somos o que somos, pela nossa história de vida. E muitas vezes a visão daquela pessoa sobre nós está carregada da história de vida dela, das crenças dela, e não das nossas crenças. Não é uma questão de você se transformar numa ilha e não dar ouvidos a ninguém, mas é uma questão de você perceber que você é uma pessoa à parte daquelas pessoas. Você é um ser que tem suas formas de pensar, que tem seu jeito de ser, seu jeito de existir. Então, o objetivo da primeira sessão é ouvir a pessoa, ouvir o cliente, para poder estudar. O psicólogo ele não só estuda na faculdade, ele estuda diariamente. A psicóloga estuda diariamente. Ela estuda cada caso, sabe? Assim como outros profissionais de outras áreas. Então, o estudo ele não cessa quando se forma. Pelo contrário, ele se amplia muito quando se forma. Porque a formação, ela municia a pessoa de saber onde procurar estudar. Onde procurar fontes científicas para embasar o trabalho dela, para dar fundamentação no trabalho dela. Então a ciência foge totalmente da opinião. Ela cria um ambiente para a pessoa se sentir à vontade para falar das situações que ela quer, ou até mesmo para ficar em silêncio, que também é benéfico. Então é muita pretensão da opinião. Essa opinião é carregada da pessoa e ainda a pessoa acredita que foi capaz de ajudar com uma opinião que, na verdade, está falando apenas dela e não do outro, né? Então, todo sofrimento é acolhido, todo sofrimento não é pouco, nem muito, nem menos, nem mais. Todo sofrimento ele tem o peso que cada pessoa dá para ele. Então, nós propomos formas de refletir mais amplas, uma visão mais aberta a respeito das questões, para tirar o estreitamento fatalista que muitas pessoas acreditam ficar sem saída. E eu estou falando também muito da forma como eu conduzo. Mas no final é uma construção mútua. E caso você não tenha uma relação boa com aquele psicólogo que você procurou, procure outro. Procure uma outra psicóloga, até você encontrar alguém que realmente encaixe para você. Tá bom? Então, não seja passivo, seja ativo. Uma sessão de psicologia ela é mútua, ela é construída entre o psicólogo e o paciente em conjunto. Tá bom? Agradeço a audiência, até a próxima e muito obrigado.